Quando falamos de personagens fortes em Naruto, é impossível não lembrar de vários nomes. Afinal, essa é uma obra onde o nível de poder escala de forma absurda. Mas existe outro lado dessa discussão que quase ninguém fala: personagens que foram nerfados pelo bem da história. E nesse ponto, poucos clãs se encaixam tanto quanto o clã Uchiha. Não só pelo poder ocular, mas também pela quantidade de membros que existiam antes do massacre. Era sem dúvida um dos clãs mais dominantes da Vila da Folha. Um ótimo exemplo disso é o Fugaku Uchiha, o pai do Itachi. Mesmo sem tantas demonstrações diretas, tudo indica que ele estava entre os mais fortes da vila, e até hoje a obra nunca mostrou do que ele realmente seria capaz. E o mais curioso é que ele praticamente se entregou ao próprio filho, aceitando o destino do clã sem lutar. Mas hoje o foco não é ele, é o último sobrevivente desse clã, Sasuke Uchiha. Quando a gente lembra das batalhas do Sasuke, principalmente no Shippuden, existe um argumento que sempre aparece: o Sasuke nunca venceu uma luta de forma justa. Mas isso não é totalmente verdade. Em Sasuke vs Orochimaru, por exemplo, muita gente trata como se fosse sorte. Mas olhando com mais atenção, foi exatamente o contrário. O Sasuke sabia que enfrentar seu mestre no auge seria praticamente um suicídio. Então o que ele fez? Ele esperou. Treinou tudo o que podia, absorveu o conhecimento e só atacou quando o Orochimaru estava enfraquecido e vulnerável. Isso não é covardia, isso é estratégia. Se a gente comparar, seria como o Naruto Uzumaki no início do Shippuden simplesmente desafiar o Jiraiya sem nem ter nível para isso. Não faria sentido. Para superar o seu mestre, você precisa no mínimo igualar ou superar ele. E foi exatamente isso que o Sasuke fez, do jeito dele. Em Sasuke vs Deidara, já na luta contra o Deidara, o combate foi extremamente equilibrado. Inclusive uma das melhores lutas da obra, na minha opinião. E aqui entra outro ponto importante: sobrevivência. Quando o Deidara usa sua explosão final, aquilo não era uma técnica comum, era um ataque suicida em um nível absurdo. O Sasuke não apelou, ele fez o único movimento possível: fugir. E por coincidência ou não, ele tinha a ferramenta certa para isso. Ou seja, ele forçou o adversário ao limite e sobreviveu. E isso também é considerado uma vitória. Agora, contra o Killer Bee, aí não tem muito o que discutir. O Killer Bee era superior, não só ao Sasuke, mas ao time inteiro dele. Ele já tinha um controle total sobre sua Biju, enquanto o Sasuke ainda sofria fisicamente ao usar seus próprios poderes. E se não fosse o Amaterasu, o resultado ali teria sido outro. Essa é uma das poucas lutas onde o Sasuke realmente foi superado. E bom, a luta final, que é o ponto principal desse vídeo, é o que mais divide opiniões. É a luta entre Naruto e Sasuke no final. E é aqui que entra a questão do nerf. Porque analisando o contexto da guerra, algumas coisas ficam claras. O Naruto já vinha de um desgaste absurdo. Ele lutou contra inúmeros inimigos, enfrentou o Madara, depois a Kaguya, e além disso ainda compartilhou o chakra com praticamente toda a aliança Shinobi. Ou seja, ele já chegou naquela luta extremamente cansado. Enquanto isso, o Sasuke, mesmo não tendo a mesma quantidade de chakra bruto, tinha algo crucial naquele momento: o controle das bijus, o Rinnegan, Susanoo completo. Em termos de recursos, ele estava extremamente bem equipado, e é exatamente por isso que o resultado levanta questionamentos. A luta foi equilibrada, sim, terminou praticamente em empate físico, mas narrativamente, o desfecho pende mais pro lado do Naruto, e não necessariamente porque ele estava em vantagem clara naquele momento. Isso não significa que o Masashi Kishimoto errou completamente, mas sim que narrativamente havia espaço para um resultado diferente. Em rivalidades desse nível, é comum que os dois lados tenham vitórias marcantes. Até em outras obras isso acontece. Mas no caso de Naruto e Sasuke, o Sasuke nunca teve uma vitória definitiva sobre o Naruto. E talvez isso tenha sido uma escolha para manter o foco no protagonista. E no fim fica a dúvida: o Sasuke realmente era mais fraco ou a história precisava que ele fosse? Bom, comenta aí abaixo o que vocês acham. Se eu viajei muito, se eu sou muito fanboy do Sasuke ou não. Eu acho que eu trouxe argumentos bons, né? Eu quero que você comente, deixe um like. O que você acha de vídeos de Naruto aqui no canal? Eu gosto de falar, principalmente por causa do Konoha Chronicles, é um canal que eu acompanho muito. Eu sempre quis dar minha opinião. E enfim, comenta, deixa um like, se inscreve e até o próximo vídeo. Fui!